Neste vídeo eu vou falar sobre morfologia matemática. É uma área importante da visão computacional que é transversal às demais áreas. Ela oferece, para o desenvolvedor uma ferramenta teórica baseada em teoria dos conjuntos e que faz com que a programação ou a criação de novos algoritmos nas diversas etapas da visão computacional possa ser feita de uma maneira similar à construção de fórmulas algébricas. Então você consegue concatenar as operações para formar algoritmos mais complexos a partir de algoritmos mais simples. Então vou começar mostrando aqui exemplos, do que você pode fazer com morfologia matemática. Aqui eu vou estar falando de uma área específica da morfologia que lida apenas com imagens binárias. Aquelas imagens onde você tem só o preto e o branco. Ou também você pode interpretar como uma imagem onde você tem cada pixel, ou ele pertence ao fundo ou à frente da imagem. Então, você, aqui nesse exemplo aqui, nós temos uma imagem onde você pode, a parte branca seria o fundo, e essa parte ciano, essa parte azul aqui, seria a parte da frente, ou o objeto, nesse caso. A parte da frente geralmente está associada a objetos que você quer reconhecer, quer processar na imagem. Então aqui nós temos essa letra P. Você pode imaginar como cada quadradinho desse aqui corresponde a um pixel, certo? Então a sua imagem, para ser trabalhada usando morfologia matemática para imagens binárias, tem que ser, antes, o primeiro passo tem que ser binarizada, quer dizer, ou limiarizada. Tem um outro vídeo que a gente fala sobre isso, que é o vídeo de histogramas. Então aqui você tem a imagem original. Aqui você tem uma outra imagem que eu estou representando aqui sem usar cores para facilitar a explicação depois. Então vamos supor que você tem uma imagem aqui, que seja formada por esses pontos aqui. Notem que quando você binariza a imagem e trabalha desse jeito, cada ponto pode ser visto como um elemento de um conjunto. Então sua imagem passa a ser agora um conjunto de pontos. Aqui eu marquei com um X para você ter uma referência aqui. E aí você tem aqui essa outra imagem que seria uma imagem formada por 4 pontos. Tá? E aí você pode realizar, como agora você transformou a imagem em um conjunto de elementos, você pode realizar as operações da teoria dos conjuntos, por exemplo, a união. Então a união dessa imagem com essa seria o que? É como se fosse a união de dois conjuntos. Aqui no caso, conjunto de pontos. E o resultado seria uma outra imagem, contendo cada um dos pontos das imagens originais. Aí você pode ter também a intersecção de duas imagens. Então você tem essa imagem aqui e essa outra. E aí você vai colocar na imagem resultante os pontos que estão nas duas imagens originais. Aí você tem a intersecção que você pode visualizar. Você pode realizar a subtração de conjuntos. Aqui nesse caso eu tenho a subtração deste por este. Então na subtração eu vou retirar do conjunto original os elementos que estão no outro conjunto que você está subtraindo. Então eu estou fazendo esse P menos o P invertido e o resultado está aqui. Essa é a imagem resultante, quer dizer, ficou só esse pedaço aqui, que é o pedaço que não está aqui neste conjunto. Você tem também o complemento. Repare que a imagem, estou assumindo aqui que o tamanho da imagem é mais ou menos aqui, que tem um retângulo aqui contendo essa letra P, que seria a sua imagem completa, original. Aí o complemento faz o que? Inverte. Os pontos que fazem parte do objeto, no complemento, passam a não fazer parte do objeto. E os pontos que antes não faziam parte do objeto, passam a fazer parte do objeto. De novo, é uma operação análoga à operação realizada em teoria dos conjuntos. E aí nós temos algumas operações mais específicas. São duas as mais importantes que vão dar base para várias outras. E a primeira é a dilatação.
Nessas operações, a partir de agora, dessas operações, você tem a imagem original, a gente continua com o mesmo exemplo, e você tem uma coisa que chama elemento estruturante. Então, essas operações dependem sempre da existência de um elemento estruturante, que pode ter diferentes formatos. O elemento estruturante também é uma imagem. E você tem aqui marcado com X aqui no elemento estruturante, a origem do elemento estruturante, né? Isso aqui é bem importante, que na hora de realizar a operação ele vai ter um significado especial. Como é que funciona a dilatação? Como é que você pode enxergar a dilatação? Isso aqui é definido, vocês vão procurar na literatura, você pode definir isso aqui tudo usando a linguagem da teoria dos conjuntos. Mas aqui eu estou dando uma interpretação para a operação de dilatação, que inclusive o nome vem dessa forma de enxergar a operação. Então essa é a imagem. O que você vai fazer? Você vai pegar esse elemento estruturante e você vai varrer essa imagem usando esse elemento estruturante. Sempre que você conseguir encaixar esse ponto, a origem aqui do elemento estruturante, dentro do objeto, como aqui, o X está dentro do objeto, você vai acrescentar na imagem esses outros dois, o elemento estruturante inteiro. Então reparem aqui que você vai estar pintando de azul aqui e aqui já estava, então não tem nenhum efeito, mas está acrescentando esse ponto. Aí você vai continuar essa varredura. Então aqui é o próximo passo, onde encaixou, o X encaixou, então você vai acrescentar esses dois pontos. E você continua, reparem aqui, e vai varrendo cada ponto da imagem original com esse elemento estruturante e vai acrescentando sempre quando o X, que é quando a origem do elemento estruturante, estiver dentro do objeto que você está dilatando. Nesse exemplo aqui, eu marquei em vermelho. Por quê? Nesse passo aqui, reparem que a parte de dentro da letra P, o X não vai estar dentro do objeto. O dentro do objeto quer dizer coincidir com os pontos, né, que formam o objeto. Nesse sentido que é o dentro aqui. Então seria toda essa parte em azul. Então aqui não haveria um encaixe. Então você não acrescentaria nenhum ponto a mais com base nesse passo da varredura. Agora, se você continuar, né, vai chegar um momento onde o X do elemento estruturante vai se encaixar aqui. Quando ele se encaixar aqui, você vai ter que pintar a parte de cima e a parte de baixo. Vai ter que acrescentar no conjunto original de pontos o ponto que está acima e o ponto que está abaixo. Por isso, o resultado final, é importante que você faça esse exercício, acaba sendo esse aqui. Certo? Você pegou, está dilatando a imagem nessa direção aqui, na direção vertical. Você está colocando para cima e para baixo, você está fazendo a dilatação desse objeto. Repare que acaba preenchendo todo esse pedaço aqui. Esse pedaço acaba sendo preenchido, né? E aqui um outro exemplo de dilatação, agora usando um elemento estruturante parecido com este aqui, mas deitado, né? Ele está na horizontal. Então é a mesma coisa, o mesmo procedimento. Você vai varrer a imagem usando esse elemento estruturante. Toda vez que encaixa o ponto da origem, você vai acrescentar os outros pontos desse conjunto. E fazendo isso, você vai chegar aqui nesse resultado, né, que é o P, só que dilatado agora na horizontal. Se você mudar o elemento estruturante para um quadrado como esse, certo? Você tem agora o mesmo princípio, você encaixou o X, só que agora você vai acrescentar mais pontos. Todos esses pontos têm que ser acrescentados. Então repara que no primeiro passo aqui, no primeiro ponto que você consegue encaixar, né, você já aumenta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos ao conjunto original. Esses outros dois aqui você não aumenta porque já existiam na imagem original. Aí você continua, o próximo passo vem aqui para o lado, e aí você aumenta tudo isso aqui. Vem para o terceiro, aumenta tudo isso aqui. A hora que chega aqui embaixo, aumenta mais esse pedaço. Aqui, de novo, eu deixei em vermelho, porque nesse ponto você não aumentaria nada, porque o X não está dentro da imagem original. Ele não está dentro da imagem original. Então, para você aumentar, acrescentar os pontos, você precisa encaixar este ponto na imagem original. E esse é o resultado da dilatação. Esse é um elemento estruturante bastante utilizado. Ele tem o efeito de dilatar o objeto original em todas as direções, né?
Então essa é a dilatação. Aí nós temos a erosão. A erosão ela tem um comportamento quase que inverso à dilatação, mesmo, por isso chama erosão. Só que na erosão o que vai acontecer? Você precisa encaixar o elemento estruturante inteiro dentro da imagem original. Quer dizer, todos os elementos desse conjunto precisam estar contidos no conjunto original, se você for pensar em conjuntos, em pontos. Se você conseguir encaixar todo o elemento estruturante, você vai manter na imagem resultante esse elemento da origem aqui. Esse que está marcado com X fica. Os outros todos saem, são retirados do conjunto. Então, sempre, para todos os lugares onde você conseguir encaixar dentro da imagem esse elemento estruturante, vai ficar o ponto central, o ponto de origem aqui. Esse ponto nem precisa ser central, ele poderia estar em qualquer lugar do elemento estruturante, tá? Ele poderia estar em vários lugares. Nesse exemplo eu estou usando só esse ponto aqui como referência. Então reparem aqui, ó o resultado. Eu deixei em laranja a imagem resultante, tá? Para deixar bem claro aqui. Essa era a imagem original, que está em azul, em ciano. E resultante fica só esse pedaço aqui. Então, enquanto na dilatação nós estamos aumentando o tamanho do conjunto, aqui a gente geralmente está reduzindo o tamanho do conjunto. Vai ficar só essa parte interna aqui. Usando esse elemento estruturante aqui de cima na erosão, o efeito a gente diz, é como se descascar uma cebola. Você vai pegar o objeto e vai retirar uma pele do objeto inteirinho. Isso se chama erosão. Aqui está um passo a passo para você entender por que só esses caras aqui permanecem. Reparem aqui, ó, que esse ponto aqui, ó, ele não permaneceu, ele sumiu. Por quê? Você não consegue, esse elemento estruturante, quando você coloca o centro dele aqui, ele não encaixa completamente na imagem original. Ficam faltando esses dois pontos laterais aqui. Certo? Olha que o X fica aqui, olha o X do elemento estruturante chega nesse ponto aqui. O elemento estruturante como um todo, ele não cabe dentro do original. Então esse ponto aqui não vai para a imagem resultante. Fica só esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos aqui. São os pontos que ficam. São os pontos que ficam na imagem resultante. Para fechar essa parte aqui, essas operações geralmente estão associadas a um símbolo. Repara aqui aquela ideia que eu falei de você escrever os algoritmos usando uma notação algébrica. Então esse aqui é o símbolo da dilatação e esse com menos aqui é o símbolo da erosão. Compondo uma dilatação com uma erosão, a gente cria mais um operador, que é o operador chamado de fechamento. Ele chama de fechamento porque você consegue através dele fechar buracos que se encontram na sua imagem original. E esse aqui é o operador de abertura. O operador de abertura, ele na verdade, se você tem pequenos arestas na imagem, como isso aqui, ó, isso aqui, a operação de abertura, que é o que? É uma erosão, né? Você está diminuindo a imagem, né? Descascando a imagem, seguido de uma dilatação. Então é interessante vocês depois realizarem, utilizando esse mesmo tipo de estrutura que eu tenho aqui, essa planilha aqui, isso é uma planilha no Calc, que vai estar disponível lá na página da disciplina. Você pode realizar essa operação, pega uma imagem manualmente para você entender como é que funciona mesmo um fechamento, uma operação de abertura. E olha aqui que interessante, essa operação aqui, ó, que você pega a imagem A menos, é uma subtração, né, aquela que está definida aqui em cima, e subtrai de A a erosão de A por um elemento estruturante B. Quando esse elemento estruturante B é esse quadrado aqui, ou se não, dá para você fazer uma aproximação de um círculo também. Como resultado, você tem o contorno da imagem. Você pega só a borda da imagem, porque você está tirando, né, a casca da imagem com essa erosão. Você está subtraindo da imagem original a parte de dentro do objeto original, né, da imagem original. Então você reparem aqui que você tem uma forma de definir o contorno da imagem. Esse é um algoritmo de extração de bordas, né, usando operações morfológicas.
E esse é o grande atrativo da morfologia matemática. Você consegue construir uma série de algoritmos sofisticados, compondo, né, essas operações, realizando composições dessas operações. Eu vou mostrar agora no ImageJ. O ImageJ permite, ele implementa algumas dessas operações morfológicas, né? Aqui tem uma imagem, ó, cheia de ruído. Aqui eu fiz uma duplicação da imagem. E aí, aqui em Process, você tem, ó, binary aqui, ó, binário. É aqui dentro que estão as opções para trabalhar com morfologia matemática. A primeira opção que aparece aqui, ó, é para você construir, é você binarizar. Se você olhar com cuidado essa imagem, você vai ver que ela não é uma imagem binarizada, tem alguns tons cinzas aqui no meio. Então, o primeiro passo para aplicar morfologia matemática, reparem que a erosão, dilatação, abertura e fechamento é transformar ela numa imagem binária. Pronto, foi transformado. E agora eu vou pegar e aplicar. Você vem aqui, vamos aplicar uma erosão. Lembra, a erosão vai tirar o contorno da imagem, vai diminuir os objetos presentes na imagem. Olha o efeito que interessante. Ele limpou todos esses pequenos, essas regiões conexas. Reparem que cada regiãozinha dessa conexa é como se fosse um objeto para morfologia matemática. Aí você pode, a partir disso aqui, agora dilatar. Ó, dilatei uma vez, vou dilatar uma segunda vez. Ó, reparem que eu consegui. E agora eu vou erodir. Binário. Ó, eu tenho agora, quase consegui limpar completamente a imagem. Ficaram alguns buracos aqui. Aí você pode experimentar que se eu dilatar demais, o objeto vai... Vamos até fazer isso aqui para você perceber. Vamos tentar tirar esse espacinho em branco aqui. Se você dilatar demais, quase sumiu aqui. Vou fazer mais uma dilatação. Ó, sumiu este. Criou uma beiradinha aqui. Vamos fazer uma erosão. Erosão. Ó, eu consegui sumir isso aqui fazendo 3 passos de dilatação. Vou copiar essa imagem de novo agora para mostrar que você já tem ali o fechamento e abertura prontos. Então vamos pegar e duplicar. Vou duplicar essa imagem. Tá aqui. Eu vou dar um zoom na imagem. Aqui eu tenho um zoom para facilitar a visualização. Então eu vou lá no processo binário, converto para binário. E agora eu posso realizar operações diretamente aqui, ó, de abertura ou de fechamento. E aí você tem que experimentar. Aqui eu vou fazer uma abertura. Ó, reparem aqui que ele realizou já. Ele manteve o tamanho original dos objetos. Por quê? Você fez a erosão, ele diminui, mas quando você dilata, ele aumenta. Então, se você aplica dilatação e erosão em sequência, você consegue manter o tamanho do objeto original, limpando determinados tipos de ruído. Aqui eu vou pegar e duplicar mais uma vez. Vou colocar aqui do lado para você comparar. Vamos lá. Converter em binário. E aí você tem aqui uma opção importante. Você tem uma série de opções aqui, que são operações morfológicas mais complexas que você deve experimentar. Mas você tem aqui as opções aqui embaixo. Você pode escolher quantas iterações de dilatação e erosão você vai realizar. Então você pode aumentar aqui a quantidade de dilatações e erosões e você pode repetir isso várias vezes. Vou colocar 2 vezes aqui embaixo. Aí tem algumas outras opções que você pode experimentar. Então eu mudei aqui e agora eu vou realizar novamente a operação de abertura. Reparem que o resultado agora aqui é diferente, né? Porque agora ele realizou várias dilatações, várias erosões. E aí a ideia aqui desse vídeo então é passar essas informações básicas sobre morfologia matemática e mostrar para vocês que você pode brincar com ImageJ para tentar entender melhor a morfologia matemática. Aí depois tem toda a parte de morfologia matemática em imagens em tons de cinza,
que eu recomendo que vocês procurem também na literatura, nas referências da disciplina, para saber um pouco mais. Então é isso.